Nossa aula de hoje é sobre casos clínicos. Uma forma muito natural da gente trabalhar com esse tema é dando o caso ao aluno, né, e ele dando a sua interpretação e o professor ajudando nesse momento. Com a pandemia, né, estamos impossibilitados de fazer desta forma. Então eu trouxe os casos de forma que eu vou fazer uma leitura para vocês de cada um desses casos e eu vou comentar algumas coisas dentro do que traz cada caso, tá bom? Então a primeira parte aqui eu vou falar na verdade de crises, né? Casais em crise, mas abrangendo crise de uma forma geral, não só entre casais, mas crise no seu ambiente familiar, no seu ambiente profissional. Então vamos começar. Casais em crise. Tema recorrente no meu consultório. Exprimam-se. Aliás, não há terreno do comportamento humano, lugar onde esta regra possa ser evitada. É o que falamos, né? Qualquer área da nossa vida podemos passar por crise. A maioria dos casais e famílias sofrem de constipação verbal. Olha o termo, constipação verbal. Então, assim, a maioria dos casais e famílias sofrem de constipação verbal. Se você tiver uma contrariedade ou preocupação de qualquer tipo, exprime-a. Veja, no fim das contas, o que é uma cura psicanalítica? É o surgimento, ressurgimento de um problema ou problemas inconscientes que, de certa forma, se solucionam por si mesmo, desde que sejam colocados em questão. Se você deixar muitos elementos de si próprio sem expressão, eles se tornarão um fardo muito pesado para a sua personalidade. Quando dois seres vivem juntos, não há coisa mais nociva para uma ligação amorosa do que ter o hábito de evitar querelas através da omissão, de não optar pela fraqueza absoluta, de não desagradar o outro, a princípio por amor, para não desapontar o parceiro, vão se evitando desacordos por coisinhas aparentemente sem importância. Pouco a pouco instala-se no casal um muro de silêncio, alimentado por rancores infinitos que nos habituamos a partilhar. Quando surge um momento de grandes discussões e divergências de opinião, já é muito tarde. O casal não sabe mais se comunicar. Então eu comecei falando sobre essas crises, sobre a constipação verbal, porque o que seria essa constipação verbal? É o fato da pessoa não conseguir falar sobre suas demandas com o outro, né? É muito comum, né, num casal, principalmente os homens, né, não generalizando, mas muitos deles falam que as mulheres falam muito, né? As mulheres gostam muito de uma DR, né, discutir relação. E muitos deles falam que por falarmos muito, eles evitam um pouco essa verbalização dos problemas, né? Mas é importante sentar e verbalizar, porque senão você depois tem os sintomas da constipação verbal, que é quando você, por muito calar, por muito reter, diante de algumas questões, não sentar e conversar, você vai acumulando os problemas a ponto de quando você chega a falar não há solução mais, porque já se instalou muitas divergências, já se instalou muito sofrimento, você já guardou muitas coisas, muitas mágoas e que não foram compartilhadas, né? Então, quem fez ou vai fazer aula de práticas, tem uma atividade ali que fala sobre terapia de casais, que o paciente, o casal, ele pode neste momento dialogar entre si, usando aquela ferramenta, né? E eu comecei falando de crise porque a crise no casamento
é um tipo de crise muito comum que chega no 7, mas a gente tem a crise entre os irmãos, a crise entre os amigos, e isso tudo a gente pode receber. Então, precisamos ajudar esse paciente a entender que você não precisa de DRs excessivas, mas também que é importante falar e ser ouvido. É importante parar e dialogar, porque o que a gente vê é que as pessoas querem, quase um monólogo. Eu estou conversando com você, que é meu esposo, vamos supor, mas eu quero o tempo todo falar. Sim, mas você precisa também aprender a ouvir, né? Porque o outro tem alguma coisa a te falar. E às vezes você está pecando justamente por quê? Porque você não sabe o que o outro pensa. Quando ele se cala, você imagina. E às vezes o que você imagina não é a verdade que ele traz em si. Tudo bem? Então vamos ao primeiro caso, que é de uma mulher, de um homem, vamos colocar o nome João, né, como pseudônimo. Porque a dor da perda da pessoa amada incomodava tanto a João. Ele encontrou outra pessoa, mas essa pessoa foi embora. Ele não conseguia superar a dor, totalmente regredido, não conseguia trabalhar de novo. Olha essa palavra, regredido. Fazia barba a muito custo. Se vestir era mais difícil ainda. Foi abandonado na infância, João. Aos 5 anos foi parar no orfanato, por falta de condições financeiras da sua mãe solteira. Já crescido, teve sorte em conseguir estudar, arrumar um emprego e conseguir certa estabilidade financeira. A gente pega nas carências e projeta numa pessoa, ele disse. Ele fazia isso de forma maciça em sua ex-mulher. Sua primeira mulher, com a qual se casou, era recorrente essa fala de carência. Perder aquela mulher remeteu então aquela primeira perda na infância. Aquela primeira perda até então tinha sido reprimida. Perder a sua mulher, algo que vivia na sua consciência, trazia outra lembrança inconsciente da perda materna. Quando foi ficando claro para ele que a dor não vinha dela, não é essencialmente de sua esposa a dor, mas a sensação inconsciente de perder a mãe pela segunda vez, o trauma amoroso deu espaço para a dor verdadeira. Ele foi chorando a perda da mãe, mas não sabia disso. Separadas as duas situações, nós dois começamos a trabalhar a dor verdadeira, olhando o passado, um novo futuro desapontado. Então João era uma pessoa marcada pelo abandono. João havia sido abandonado pela sua mãe, que diante de uma condição de ser mãe solteira, de não ter apoio da família dela, não conseguiu educar e criar João. Ele foi colocado em um orfanato, né? João cresce, é engraçado que usa termo assim, né? Que ele conseguiu, né? Porque a gente sabe que é muito difícil. Ele conseguiu, mesmo com toda essa dificuldade, retomar a vida, conseguiu estudar, né? Mas ele tinha uma dor imensa com essa separação, uma dor maciça, né? Uma dor muito intensa. Ele não conseguia sequer trabalhar, fazer uma barba, né? Ele estava realmente passando um período muito difícil. E na verdade, nós já sabemos que o casamento desfeito é um luto, né? A gente passa pelo luto, é uma perda daquele corpo, né? Você convivia com aquele sujeito, é como se fosse uma morte física. Você deixa de conviver com aquele sujeito, com aquela pessoa, aquela figura, porque ela foi para outro lugar. E isso é muito doloroso. Mas no caso dele, o processo de luto não passaria pelas fases que passam, e ele seguiria a vida de forma convencional, porque a demanda dele não era apenas a separação. E aí entra o nosso olhar clínico, porque a demanda dele estava atrelada à questão do abandono. Ele havia sido abandonado na primeira infância, a primeira perda dele foi da mãe, né? E ele teve que reprimir, ele sofreu, mas o que ele podia fazer? Ele era uma criança.
né? Ele não tinha recursos, estratégias para lidar com isso. Ele viveu da forma como pôde. Então, quando a mulher o abandona na vida adulta, na verdade, ele teve aquela mesma sensação, que é o que Freud fala. A gente tem hoje a mesma sensação que teve quando do trauma inicial. O que ocorre hoje é um gatilho. Às vezes até o tom de voz, o momento, o cheiro, o sol, o que aconteceu naquele dia do abandono, ele teve sensações específicas ali, que quando nesse dia presente ele foi abandonado, ele reviveu toda essa tragédia. Então, qual foi o tema da análise dele? Foi a questão do luto da separação? Sim, né? O luto precisa ser vivido. E não sei se vocês sabem que existem as fases do luto, mas não necessariamente todas as pessoas vão viver aquelas fases com todos os sintomas ou com todos os sintomas e da mesma forma. Pode ser que você tenha só 2 sintomas, que você tenha 4 sintomas, que você tenha 5 sintomas. No caso dele, ele já estava vivendo um luto de uma separação, né, que já tem os sintomas, mas retomava um abandono materno inicial. Então, foi necessário deixar que ele vivesse o luto do choro, né, da decepção, daquela sensação que uma separação traz, que você não foi capaz, né, de ter sucesso naquela condição de casado. Mas veio o embate com relação à mãe, né? E aí é muito comum a gente ter que tratar também a autoestima desse paciente, porque eu não fui, o que é o pensamento dele? Eu não fui capaz de despertar amor nesta mãe. Por que a minha mãe me abandonou? Eu não era um bom menino, né? É muito comum a criança achar isso. Eu não fui um bom filho, eu era um filho que respondia muito, ou eu não consegui fazer com que ela me amasse. Essa é uma das explicações, né? Para essa questão da criança que foi abandonada, ela achar que ela é culpada. E na vida adulta ela reproduzir isso. As relações afetivas que ela tem. Né? E na verdade o nosso trabalho é fazer entender que ele não era o problema. A mãe dele teve uma situação que não permitiu que ela pudesse ser mãe dele literalmente. E quando a pessoa compreende isso, quando ela consegue ter esse entendimento, ter esse insight, ela consegue perdoar essa mãe e ter uma vida mais satisfatória emocionalmente, com menos dor com relação a esse desamparo que ele sofreu. Então a terapia partiu disso, do luto atual. Sim, eu preciso tratar isso, né? Ele está vivendo um momento de luto, então não adianta eu ficar perguntando só da mãe. Eu preciso que ele fale do momento atual, que ele viva esse luto. Vivendo esse luto, que a gente sabe também que algumas pessoas não podem viver, né? Eu não posso chorar porque meus filhos não veem, eu não posso chorar porque homem não chora, e etc. Então, dentro da subjetividade desse paciente, a gente caminha permitindo que ele viva esse luto e retomando esse passado dessa mãe. Tá? Agora, o segundo caso fala de uma pessoa, de um rapaz. Vamos ver o contexto da situação do Ricardo. Vamos colocar o pseudônimo. Ricardo era rico demais, poderoso demais, apartamentos deslumbrantes, carros maravilhosos, mulheres lindas. Ele tinha tudo, mas tinha depressão, alcoolismo e etc. Reclamava que sua saúde era fraca e piorava aos poucos. Com poucas perguntas, percebi que o número de doenças aumentava em consonância com o aumento de suas riquezas. Também vivia batendo com seus carros por beber demais, como que tateando e esbarrando em pequenas alegrias. Tem nome isso? Tem. Arruinação pelo êxito. É um tipo de caráter descrito em 1916 por Sigmund Freud. Refere-se ao caso de indivíduos que, quando alcançam seus objetivos,
produzem um quadro de sintomas incapacitantes que os impede de usufruir as próprias conquistas, como se sabotassem a si próprios. O desejo nos move, somos movidos pelo desejo. Quando não há mais o que desejar, é a morte. A vida é uma montanha que não tem fim. Perde o motivo, perde o desejo, a vida deixa de ter sentido. Isso clareia muito porque os pobres são mais felizes do que os ricos. Esclarecendo isso, ele gradativamente vendeu a coleção de carros e eu fui mostrando novas coisas a qual desejar. Um amor real, um filho, livros nunca lidos, uma orquestra sinfônica, olhar o pôr do sol, um voluntariado. A vida é apenas desejo, sorte de quem não alcança todos. Então, nesse caso, Juan era um rapaz que aparentemente ele tinha tudo. Mas aí a gente entra na psicanálise, relembrando o Adler, do complexo de inferioridade, do complexo de superioridade, que necessariamente ter tudo não significa sentir eu sou tudo, né? Eu sou uma pessoa completa. Nós sabemos que felicidade são momentos na vida, né? O que é felicidade? Felicidade são momentos, né? Nós não podemos ter tudo. No caso dele, ele tinha tudo que pudesse trazer alegrias, né? Carros, mulheres, apartamentos. Ele não tinha essa preocupação financeira que rege a maioria de nós, né? Do povo, né? No Brasil. Mas ele tinha uma condição que chama atenção, que era o alcoolismo e a depressão. E tinha uma outra condição que era viajar, né? E ter essa condição de querer sempre se esbarrar em algum carro, né? Provocar um acidente mesmo. E aí a gente fica a se questionar com relação a essa questão do carro. Porque nós sabemos que os estudos mostram hoje que muitos dos suicídios, na verdade, muitos acidentes de carros, na verdade são suicídios. E que isso não é catalogado, porque isso é escondido, a família não quer que mostre, porque isso traz tabus, isso traz um certo constrangimento para a família, de julgamentos. É algo muito doloroso, né? A família é um sobrevivente, né? Quando alguém da família tira a própria vida. Porque sobreviver a esse tabu, a essa condição, é algo muito doloroso. É investido de muita culpa. Por que eu não vi? Por que eu não pedi para fazer uma terapia? Ou então por que eu não fui junto na terapia? Então, ele tinha essa demanda de autodestruição, né? Freud fala sobre instinto de morte e instinto de vida. Esse instinto de morte está muito transcrito nessa condição dele querer sempre e bater com esse carro, não é? E tem a questão do alcoolismo também. Freud fala que toda criança, todo compulsivo, toda a questão da compulsão está atrelada a uma criança desamparada, né? Ele tinha tudo, mas ele tinha o que ele precisava, que muitas vezes pode ser o afeto. De onde vinha essa depressão? Da relação com a mãe, da relação com o pai? E diante do estudo da situação dele com relação à família, prescreveu-se, entendeu-se que ele tinha arruinação pelo êxito. Ou seja, ele era uma pessoa que se auto-sabotava. Eu tenho tudo para ser feliz, eu tenho o que a maioria gostaria de ter, né? Eu tenho, mas eu não consigo ser feliz. E aí entra a questão da autossabotagem, né? E Freud, quando ele fala dessa questão da autossabotagem, ele remete muito à questão do complexo de o que Freud fala? Eu me culpo porque na verdade eu tinha um desejo de incesto inconsciente. E por ter esse desejo de ser pecaminoso, ser um incesto, eu preciso me punir. Então, como que eu vou me punir? Me auto
auto-sabotando, né? Então ele fala a respeito do complexo de Édipo e fala a questão de outras culpas também. Às vezes a criança, quando era criança, hoje é adulto, ele viveu uma situação que ele se sentiu culpado pela separação dos pais, porque gostaria inconscientemente, como Freud fala, de ter matado os seus pais. Então ele internalizou essa condição, tipo, eu quero isso, mas eu não posso desejar, porque isso são contra as leis do universo. Eu preciso amar, eu preciso proteger, eu preciso respeitar os meus pais. Como eu sinto essa culpa, eu carrego isso comigo inconscientemente, então eu não tenho direito de ser feliz. Então vem a autossabotagem. A autossabotagem, então, é uma demanda que transcreve muito essas questões de não se permitir ser feliz. E colocamos aqui a questão de ser pobres e ricos no sentido de que às vezes a pessoa não tem muitos recursos, ela é pobre de recursos, mas ela tem uma boa autoestima, ela quer viver, ela se sente feliz, em contradição, né, com o rico, que às vezes tem tudo, mas ele não tem, não generalizando, tá, gente, mas ele às vezes não tem o que ele considera importante para ser feliz, né? E aqui interessante que o analista levou a ele, conseguiu fazer com que ele tivesse o entendimento que aquelas coleções de carros eram muito legais, mas existiam muitas coisas novas da qual ele poderia desejar, que poderia trazer mais felicidade para ele, né? Porque os carros eram uma coisa muito para mostrar ao outro, né? E o amor real, né? Você tem direito de ter uma companheira, um companheiro, de ter um filho, livros nunca lidos, né? De ter o prazer de ler um livro, de ter o prazer de ir numa orquestra sinfônica, o olhar, visualizar o pôr do sol, né? Ser voluntário em alguma coisa, numa ONG de proteção animal, uma ONG de pessoas com câncer, né? E o analista foi mostrando para ele outros tipos de riqueza, porque nós não falamos que Freud fala dessa criança desamparada. Ele teve um desamparo, ele teve uma família que deu a ele muitos recursos, mas que não tinha afeto, né? De uma condição de criação que os pais eram muito frios, né? Isso era muito comum, né, antigamente. Então ele recebeu uma carga muito grande de troca de afeto. Eu não te dou o afeto em si, eu não digo que eu te amo, eu não te dou um abraço, mas eu te dou algo que compense. E isso é muito comum. Então ele não se sentia apto de ser feliz. Quando conseguia alguma coisa interessante, boa, ele se auto-sabotava, ele abria mão, né? Ele fazia mal até a si mesmo. Agora nós vamos para um outro caso de uma mulher. Era uma madrugada qualquer, o telefone tocou. Era uma cliente chorando muito, pois tinha apanhado o namorado enquanto fazia sexo. Ela não quis chamar a polícia, mas quis me ver. Tinha pontos no rosto inchado. Ele estava ali, porém muito arrependido e pedindo desculpas para mim. Subi no apartamento e após alguns minutos com ela, fui conversar com ele. Dizia que não lembrava de nada. Ele disse que não lembrava de nada. Alguns dias depois, toco o telefone e ele pede uma sessão comigo. Me conta que durante a relação sexual, ela fez carinho nas costas dele. Ele pediu para parar e ela fez de novo, e então veio o soco. Ficou muito claro que, simbolicamente, ela estava fazendo carinho nas nádegas. Ele bateu, não porque não gostou, mas sim porque gostou muito, e isso remeteu ao seu homossexualismo inconsciente. Ele tinha pavor que as mulheres encostassem nas nádegas dele. As costas não ficavam muito longe das nádegas. Sentir prazer nas costas ou nas nádegas era coisa de gay, segundo ele. Quem desdenha quer comprar, diz o ditado. É muito comum ver homens com ódio de homossexuais ou pavor de atitudes semelhantes. Na maioria das vezes são pessoas que são homossexuais,
mas nunca trabalharam a cabeça para definir a sexualidade e segue a norma social. E isso é muito mais comum do que se imagina. Então vamos lá. Manu, você ligou para o seu analista numa madrugada, dizendo que queria que tinha apanhado o namorado. Não quis chamar a polícia, chamou o analista. Ela tinha até marcas de inchaço no rosto, ela tinha apanhado muito. Ele estava ali, estava arrependido, pediu desculpas a ele pelo que fez, consequentemente a ela. O analista chegou a entrar na casa deles e após alguns minutos ele conversou e ele disse que não lembrava de nada. Ou seja, ele recalcou, ele guardou. Alguns dias depois, toca o telefone e era ele. Tá, então vamos analisar algumas questões. Primeiro, a questão desse analista ser disponibilizado para essa demanda durante a madrugada. Tá? Alguns profissionais deixam o seu telefone ligado para emergências. Isso aí, cada profissional vê de uma forma, cada um age de uma maneira. Alguns profissionais vão dizer, não, eu não vou disponibilizar porque eu tenho um horário de funcionamento. Isso precisa ficar claro no seu contrato de trabalho com o paciente, que se você não se disponibiliza o seu telefone para ligações fora do horário, a não ser que seja, por exemplo, um caso de tentativa de suicídio, vamos imaginar assim. Então, isso precisa constar no seu contrato, tá bom? Outra coisa, ele disse ao analista dela que ele havia esquecido, ele não se lembrava de nada que aconteceu. Esse não lembrar pode ser por conta de vergonha, para não dizer os reais motivos do que aconteceu. Então ele preferiu se fechar. E qual era a demanda? Ele tinha um desejo, ele sentia um certo prazer ao ser tocado nas costas. E isso, as costas, é muito próximo, se você descer, a questão das nádegas. E o caso traz a situação de que ele bateu não porque ele não gostou, ele bateu nela porque ele gostou. É como se fosse uma agressão, você está me fazendo sentir coisas que eu não gostaria de sentir, não é? E aí veio uma questão da homossexualidade, do inconsciente no caso, que ele na verdade tinha uma repulsa excessiva de ser tocado ali, Por quê? Porque de repente você toca nas costas de um homem, do seu namorado, vamos supor, e ele gosta. Ou se ele não gosta, ele pode dizer, não, eu não gosto, evite. Mas ele chegou ao extremismo de machucá-la, de bater a ponto de machucar. Então isso aí já está nos mostrando algo muito pontual. Ele ficou extremamente desequilibrado com aquela situação, a ponto de perder o equilíbrio emocional e de agredir aquela mulher, sua namorada. E no fundo ele tinha um desejo homossexual. E por isso, inclusive, que ele buscou a terapia. Por quê? No fundo, ele sabia que ele tinha esse desejo. E muitos homossexuais, não estou generalizando, muitos deles têm essa condição de, não é consciência plena, mas eles sabem que no fundo eles não querem ser tocados naquela região, eles não querem determinados carinhos, porque isso traz prazer a eles. E qual é a nossa condição ética enquanto psicanalistas? As escolhas das pessoas pertencem a elas. O seu corpo é seu. O que você faz com ele é uma demanda sua. Dentro da ética, as pessoas têm o direito sobre o seu próprio corpo. E algumas pessoas até se assustam com relação a isso, porque o direito dos humanos fala que a pessoa tem direito sobre o seu próprio corpo. Tanto é que quando a pessoa
passa por um processo de escolha de tirar a vida, que o suicídio é uma escolha de tirar a vida, entra essa questão do direito, da voluntariedade que o indivíduo tem de fazer as suas escolhas com relação ao próprio corpo, que só deixa de poder ter esse direito se você coloca em risco a vida do outro, né? Inclusive, se você for ver no Brasil, se você induzir alguém ao suicídio, o suicídio em si, ele não sofre uma pena, porque ele tem direito a essa escolha. Mas o que induziu, ele pode sofrer um processo penal, né? Porque ele está falando em cima do corpo de outro. Mas a escolha para esse suicídio é individual, né? E no caso dos profissionais da saúde mental, nós não podemos dizer que nós temos a cura para o homossexualismo, dizer que nós temos a cura para a pessoa, uma técnica que a pessoa tem dúvida de qual desejo sexual ela tem, ou qual preferência, que nós vamos ajudá-la nessa definição. Nós não temos conhecimento científico nenhum que dê respostas a essa situação. Mesmo porque a homossexualidade ela não é uma doença, né? Ela já foi considerada, mas ela não é uma doença. Então você não cura, você não vai curar o que não é doença, né? Agora, o que você pode fazer enquanto profissional é ajudar a entender os porquês que a pessoa sente esse desejo. E ela vai escolher se ela vai conseguir, vai querer continuar com esse desejo. E a homofobia é muito característica de homossexualidade inconsciente. Por quê? Tá, vamos supor, minha religião, meu jeito de pensar não me permite ser homo. Ponto. Sim, mas por que eu fico tão irritada, né? Excessivamente, a ponto de agredir, de machucar, de ferir mesmo até fisicamente. Se aquilo não me incomoda, se não é meu, por que eu me irrito? Né? Se é a escolha do outro, por que aquilo, né? Eu me falo, tudo que me incomoda, tudo que me irrita nos outros é meu. Né? Então, por isso que Freud fala que essa questão da homofobia, né, ela está muito atrelada, na verdade, à homossexualidade inconsciente. Porque se não é meu, não me incomoda, por que eu tenho que ficar incomodado com isso? Se eu estou incomodado com isso, porque isso me toca, né? E nós temos que partir do princípio que as pessoas têm direito de escolha, né? Nós estamos na clínica não para tratar isso. A gente vai tratar na clínica a dor que muitos sentem pelo preconceito, né? Que nós vivemos uma sociedade preconceituosa. Pelo tabu, né? Sexo em si já é tabu, imagina entre homossexuais. Então nós vamos tratar isso, do direito de escolha que eles têm e da dor caso eles venham a sofrer esse tipo de demanda.